Bom dia para quem está assistindo de manhã, boa tarde para você que está assistindo à tarde, boa noite para você que está assistindo à noite. Esse é o Partindo Pão, né? E o que é o Partindo Pão? É um quadro aqui no YouTube que o Senhor já me pede para trazer há muito tempo, visto que lá nos stories, no Instagram, eu sempre trago as minhas devocionais, eu sempre compartilho as minhas devocionais, porém, tem muita gente que não consegue pegar, visto que os stories do Instagram, eles sempre ficam apenas 24 horas, né? E também nos vídeos que eu sempre trago de conteúdo bíblico, de ensino lá no Instagram, são vídeos rápidos e a gente talvez não consiga falar muito, não consiga aprofundar mais um pouco. E aqui, nesse quadro Partindo Pão, o intuito é que a gente tenha um pouco mais de tempo para conversar, sempre sobre as escrituras, sempre sobre a palavra. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo o meu @, porque lá tem muito estudo bíblico. Lá nos stories eu trago, né, sempre também uns estudos, umas informações mais rápidas, visto que os stories são para isso também, né, algumas devocionais. Mas aqui, nesse canal do YouTube, você vai ter mais vídeos, mais devocionais, um pouco mais longas, para você assistir enquanto você cozinha, para você ouvir enquanto você dirige, para você colocar aí na televisão da sua casa e assistir com a sua família. Então seja muito bem-vindo ao Partindo Pão. E aí você me pergunta por que Partindo Pão? E aí eu quero te levar lá para Lucas 24, que é aquele momento, Lucas 24, a partir do versículo 13. Nós não vamos ler tudo aqui para não tomar muito tempo, mas é aquele momento que os discípulos, né, eles estão caminhando entristecidos, pensando, né, que Jesus morreu e conversando, achando que ele seria aquele que salvaria Israel e que restituiria o reino, e eles estão muito frustrados, né? Porque Jesus morreu e acabou na vista deles, né? Eles estão pensando que acabou, as profecias não se cumpriram, eles estão bem abatidos. E esse momento é quando Jesus aparece para eles, começa a caminhar com eles, mas eles não sabem que é Jesus. Por que eles não sabem que é Jesus que está ali com eles? Lá no versículo 16 nos fala isso. Vamos lá? Vamos ler aqui? Eu vou ler aqui, na verdade, do 13 até o 16, só para a gente poder contextualizar. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe as coisas que ali aconteceram esses dias? Que coisas? Perguntou ele. Olha Jesus, né? O que aconteceu que eu não tô sabendo? Eu tô lendo, eu tô continuando. Aí, a partir do versículo 19. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes das nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? Jesus estava aqui lembrando a eles que ele já tinha avisado que ele sofreria tudo isso para entrar na sua glória, né? Mas lembra que os olhos deles estavam fechados, os olhos deles foram impedidos de reconhecer Jesus. E aí, então, continuando aqui no versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele.
fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu à vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Então aqui é a base, esse texto é a base para esse nosso quadro. O nosso coração, ele é aquecido, né? Quando nós estamos sendo expostos às Escrituras. Nosso coração, ele queima quando nós estamos diante das Escrituras. E é aí, após essa revelação, essa demonstração de tudo aquilo que Cristo nos prometeu na sua palavra, Deus vem e abre os nossos olhos. E aí nós nos alegramos novamente. A frustração vai embora. As questões internas são resolvidas quando, através das Escrituras, através da revelação da palavra, o próprio Deus, ele se revela a nós, assim como Cristo se revelou àqueles discípulos que estavam entristecidos. Então Jesus apresentou as Escrituras para eles, ele falou desde Moisés, apresentando todas as Escrituras, ou seja, Jesus apresentou para eles todo o Antigo Testamento, todas as profecias que falavam a respeito dele, e depois Jesus foi lá e mostrou o cumprimento, que ele é o cumprimento dessa profecia através do momento ali da ceia. Sabe, quando o pão foi partido, e aí Deus vem e abre os olhos daqueles discípulos, e eles se lembram, né? E eles são reanimados através das Escrituras sendo cumprida ali na frente deles. Então esse quadro aqui é para que nós possamos, através da exposição da palavra, nós possamos ter os nossos olhos abertos, assim como os olhos dos discípulos foram abertos. Porque às vezes nós estamos entristecidos, às vezes nós estamos frustrados, às vezes nós estamos abatidos, porque nós não estamos tendo a intencionalidade de olhar para as Escrituras, sabe? De aprender sobre as Escrituras, de nos lembrar das profecias que o Senhor nos fez, que Ele nos deu, de trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E é a partir disso, a partir da exposição das Escrituras, é a partir do momento em que nós estivermos debruçados sobre a palavra, que o Espírito Santo, que traz luz ao nosso entendimento, que ilumina os olhos do nosso entendimento, vai iluminar, vai abrir os nossos olhos e nós seremos reanimados. E olha que interessante, logo após isso, né, após partir o pão, Jesus desapareceu na frente deles. E aí olha lá o que diz no versículo 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram tudo o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Aquele desânimo, aquela tristeza foi embora. E aí eles não estavam mais se afastando, eles voltaram para o lugar onde as coisas estavam acontecendo ali em Jerusalém. Eles foram reanimados e eles reanimaram outros. Então é a partir da exposição das Escrituras, é a partir de ter os nossos olhos abertos, que nós vamos poder reanimar outros, que nós vamos poder contar testemunhos daquilo que Deus fez na nossa vida, que nós vamos poder apresentar o Cristo para outras pessoas. Então, nesse quadro, o intuito é que o seu coração, o meu coração, seja aquecido pela palavra, e aí nós sejamos reanimados, fortalecidos, e a partir disso, nós possamos ir reanimar, fortalecer outros através daquilo que Deus fez na nossa vida. Então seja muito bem-vindo ao Partindo do Pão aqui no YouTube, esse lugar onde nós vamos compartilhar do Evangelho, da palavra que ilumina os olhos do nosso entendimento. Deus te abençoe.